eleição para esse ano? E como que vai ser a organização de vocês para 2026? O que vocês estão trazendo? O que vocês estão levando para... O que vocês estão levando agora para o pleito? Qual que é o objetivo de vocês? Em trazer uma discussão pública com o Partido Novo, com uma militância já antiga, mas um Partido Novo, e uma candidatura própria agora? Bom, o objetivo nosso para participar das eleições é mais do que participar, a gente está disputando para ganhar. Eu não vou rodar o Brasil de carro, porque infelizmente não temos o dinheiro dos nossos concorrentes, com ameaças recorrentes de morte, se não fosse justamente para chegar nas posições de poder, eu pessoalmente ganhar a eleição presidencial e o nosso time eleger uma série de deputados, governadores pelo país. O objetivo é chegar chegando, no melhor sentido do termo. É um partido muito novo, é um partido com ideias e com projetos que estão fora da caixa. A gente está lendo um mundo que está ficando diferente. A gente está vendo a iminência da IA chegar, das automações chegarem, mudarem completamente as relações de trabalho no mundo todo. Ao mesmo tempo, a gente vê problemas muito arcaicos no Brasil, desde regiões inteiras no Brasil acometidas por oligarquias, pobreza extrema, o surto de violência que o Brasil vem passando, cidades inteiras, regiões inteiras tomadas pelo crime organizado. Então, o Brasil tem grandes, vamos dizer, uma grande chance de ser um país sério para o futuro, ao mesmo tempo que no presente ele vive problemas muito arcaicos, alguns problemas ainda do século XIX e outros que a gente poderia resolver se houvesse vontade política. A segurança é o mais óbvio. Então, montamos um partido para encarar esses problemas, mas não só para resolver problemas óbvios que a gente está vivendo, mas sim para apontar um futuro em que o Brasil possa ser o que deveria ser a meta para todos os outros pré-candidatos, ser um dos 5 maiores países do mundo. Né? Por que o Brasil não é um desses 5 países? Essa é a pergunta que todos os outros candidatos têm que responder junto comigo. Eu sei o que responder, aí vamos aguardar os demais. E o que diferencia o que diferencia o projeto de vocês do projeto, por exemplo, de Flávio Bolsonaro, ou de Zema, ou de Caiado? Vamos lá, o Flávio Bolsonaro é basicamente um ladrão, então eu não tenho muito o que colocar. O Flávio Bolsonaro, ele sempre foi corrupto, ele se tornou deputado estadual com o pai dele para ganhar dinheiro, e ganhava dinheiro fazendo rachadinha no gabinete dele. Falava, sou de direita, sou amigo de um policial aqui ali, enquanto fazia negócios. Hoje o Flávio Bolsonaro no Senado é uma nulidade pro tal do campo da direita, mal organiza os caras e durante o governo do próprio pai ele trabalhou com sabotagem pura e simples contra, por exemplo, a Operação Lava Jato. A atuação política do Flávio Bolsonaro foi vergonhosa e a bem da verdade, ninguém na direita gosta do Flávio Bolsonaro. O Nicolas, que é daqui de Minas, estava brigando com ele porque o Nicolas quer se estabelecer como uma liderança, não gosta do Flávio, não reconhece eles, mas no final eles chegam nos acordos. A minha diferença para todos eles é que eu não quero chegar num acordo com o Flávio. Pra mim, o Flávio é um bandido. E se eu precisar fazer um acordo com o bandido só porque ele é um bandido de direita, eu tô aceitando a bandidagem. Aí eu não vou poder atacar o PT. O problema é que as pessoas se faccionalizaram e falam, não, eu aceito isso, mas não aceito aquilo. Com o Caiado não tem um projeto. O Caiado é apenas um bom governador de Goiás. Como existem outros bons governadores. O Leite é um bom governador do Rio Grande do Sul. O Caiado é um bom governador de Goiás. Ele faz parte de uma leitura, vamos dizer, um pouco conservadora que havia dos homens do campo que enfrentaram uma espécie de um avanço contra o direito de propriedade lá na Constituição de 88. O Caiado teve um papel importante ali. E é um bom governador. Falar que ele tem um projeto, qual o sonho do cara. Não é. Ele é um bom. Na média brasileira, o Caiado ele se destaca. E não é igual a nós, porque nós temos um projeto diferente. Assim, nós apontamos, nós temos livros publicados com um projeto diferente. Mesma coisa com o Zema. O Zema, ele pertence a um projeto que é o novo, que é um projeto anexo, ele é um apêndice do bolsonarismo. Então, o PCdoB, por exemplo, é um apêndice do PT. Então, para onde o PT vai, o PCdoB vai atrás. O novo é isso pro bolsonarismo. O Bolsonaro vai para cá, o novo vai atrás. Uhum. E o que, por exemplo, só para o nosso ouvinte entender, assim, em questão, vocês têm uma pauta econômica liberal, e vocês têm uma postura não tão conservadora nos costumes, mas uma certa postura conservadora em alguns aspectos. Só para o nosso ouvinte entender, assim, o que é o projeto de vocês, qual é o Brasil que vocês vislumbram. Vamos lá, assim, para as pessoas. A ideia de direita no Brasil, esse negócio de liberal, conservador, ficou sendo discutido nesses termos nos últimos 10 a 12 anos. O MBL, por exemplo, surgiu com isso. Eu não gostaria de me definir usando essas categorias, porque são categorias norte-americanas. A gente, quando fala em conservadorismo no Brasil, está falando do conservadorismo inglês, ou conservadorismo americano. E isso são categorias que não pertencem à nossa forma de pensar. Nós somos ibéricos, nós viemos de Portugal e da Espanha, a gente trabalha com outras categorias de pensamento. Então, para as pessoas entenderem o que nós somos, eu vou falar de maneira concreta. Nós somos muito duros na questão de lei e ordem. A lei e ordem precisa se impor no Brasil. O Brasil precisa entender que ele só vai se desenvolver com lei e ordem. E a lei e ordem se dá desde a alteração às leis penais, às leis de processo penal, para não permitir que vagabundo, que cometa crime, que assalte, que estupre, volte para a rua rápido.
Lei e ordem no sentido, vamos dizer, das convivências interpessoal, por exemplo. Uma pessoa vai na praia e aquele sujeito quer botar uma caixa de som gigantesca e invadir a tua privacidade. Ou um cara que faz isso dentro do ônibus. Ou a pessoa que picha uma casa. Ou a pessoa que joga lixo na tua rua. A invasão do espaço alheio, a invasão da individualidade alheia. Nós temos que ter lei e ordem para vivermos melhor e convivermos uns com os outros de maneira mais pacífica. Isso está na nossa doutrina. Outro ponto que é importante, desenvolvimento nas regiões diferentes do Brasil. O Nordeste do Brasil é visto pela região Sul e Sudeste, muitas vezes de maneira... vamos dizer, tem um elemento de preconceito, mas tem um elemento que é claro. O Nordeste é sustentado pelas outras regiões. Isso é matemático. Como resolver isso? Que projeto nós temos para o Nordeste? Como nós vamos desenvolver o Nordeste? Que políticas, liberais ou não, nós vamos utilizar no Nordeste para desenvolver ele? Isso está dentro do nosso pacote de pensamento. Como nós vamos lidar com as novas tecnologias? Como a inteligência artificial vai, por exemplo, mudar o SUS? Eu acredito, assim, se não houvesse os avanços tecnológicos, eu teria várias críticas e reticências ao modelo do SUS. Agora, com a inteligência artificial, com o machine learning, o SUS pode ser uma máquina, uma vantagem, o modelo centralizado é uma vantagem. Então, como nós vamos usar a tecnologia para desenvolver ainda mais o SUS? Como nós vamos combater o privilégio no serviço público, como existe no judiciário, por exemplo? A gente viu casos bizarros agora nos últimos dias. Como nós vamos encarar um problema óbvio que é a ausência de infraestrutura no Brasil, porque a gente não consegue investir? Todas essas coisas que a gente está trazendo aqui, você vai encaixar o que? Isso aqui é uma direita liberal, é conservador, isso é centro, isso é esquerda. Cara, isto é a nossa visão de mundo. Eu acho que é uma visão que pode ser encaixada no campo da direita, mas é uma direita com cores brasileiras, com a leitura brasileira para problemas brasileiros. Porque só ficar copiando conceitos americanos é meio bobo, porque não cabe. Não cabe, não serve. Aí você vai pegar os liberais brasileiros, são os liberais que gostam apenas de ficar dando incentivos para os próprios amigos. Isso acontece aqui em Minas, eu não vou ficar dando nomes, mas se precisar dou. Mas é o liberalismo do compadrio. Então a gente torna o liberalismo inglês um liberalismo meio brasileiro aqui. Então, se até isso acontece com o liberalismo, em termos mais amplos, vamos entender como é que a gente é e vamos criar as nossas próprias soluções. Você acha que segurança vai ser o grande tema dessa eleição? Acho que segurança e, por incrível que pareça, corrupção. Corrupção? Porque corrupção tinha saído da agenda do dia. Com o fim da Operação Lava Jato, houve um clima de cinismo muito grande no Brasil. As pessoas pararam de ligar para a corrupção. Tanto que a abordagem do bolsonarismo e do petismo sobre o caso do Banco Master é incrível. O escândalo do Banco Master só é escandaloso quando atinge o outro. Então o PT fica denunciando lá a Igreja Lagoinha, que é aqui de Belo Horizonte, inclusive, com envolvimento no caso, o envolvimento, vamos dizer, do Roberto Campos Neto e de figuras que estavam no governo Bolsonaro. E, paralelamente, os bolsonaristas ficam atacando os envolvimentos do PT, Cred Sexta, o fato do Lula ter encontrado o Vorcar algumas vezes. Ou seja, no fim do dia, eles conseguiram partidarizar até um escândalo de corrupção em que todos são corruptos, né? E aí isso fez com que as pessoas ficassem muito cínicas. Só que para além dessas pessoas que são, vamos dizer, fla-flu, tão perdidas na dicotomia idiota, as pessoas estão percebendo que não dá para viver num país tão corrupto. E a corrupção está em tudo. A corrupção está no escândalo do Banco Master, sim. Está no INSS, sim. Mas a corrupção está no super salário do juiz. E as pessoas estão falando, pô, eu tô trabalhando tanto, eu vou ter que sustentar esse cara. Então há uma inconformidade. Isso misturado com a segurança pública serão os temas da eleição. Acho que isso é bem claro. E como é que você analisa hoje o cenário? A gente tem o Lula descontando, como nas pesquisas como o principal nome da esquerda. Você tem o Flávio, que está entre os principais nomes da direita. E uma certa dissipação dos nomes da direita que estão se construindo, né? Como você vê o cenário hoje? Qual que é o seu adversário ideal nesse sentido? Qual que é o adversário que vocês vão buscar? Realmente o Lula tentar antagonizar com esses outros projetos de direita para poder construir uma coisa nova? Eu acho o seguinte, nós temos 4 candidatos. Haverá o Lula, haverá o Flávio, haverá o Zema. Acho que o Zema vai durar pelo menos até julho. E eu. Os demais, o PSD não vai ter candidato, o Ratinho já tirou a candidatura, o Caiado também já está negociando, vamos dizer, a perpetuação do grupo político dele lá em Goiás. Então, talvez o Leite possa pintar ali no PSD, mas mais para cumprir tabela. Eu não acho que o Leite tenha viabilidade alguma. Então, o jogo vai ser esse. O Flávio ele tem um recall, o nome da família, e ele ganha agora com o desconhecimento sobre os demais pré-candidatos, né? O Zema tem dificuldade de avançar para o eleitor do Flávio, porque o Zema se colocou como um bolsonarista de segunda ordem. Então, se a pessoa... É igual assim, eu vou comprar o produto original ou vou comprar o produto B? Se o original já está à disposição, que é o Flávio, por que eu vou comprar a versão B? Eu já não. Eu nego o projeto bolsonarista, eu ataco ele tal qual eu ataco o projeto do PT. Acho que a gente precisa de um projeto alternativo e eu estou apresentando um projeto alternativo.
Então, houve um crescimento meu nas pesquisas, especialmente a Atlas, que é quem melhor cobre, a meu ver, a leitura das movimentações das pessoas mais engajadas em redes sociais. Então, isso está acontecendo. E isso está acontecendo entre as pessoas mais jovens. E as pessoas mais jovens costumam ser mais antenadas e são as pessoas que antecipam tendências. Então, acho que haverá surpresas no nosso campo. Não sei se o Flávio consegue manter, e nem acho que ele vai conseguir manter o percentual que ele tem hoje, 30 e tantos, sabe, quase 40% já no primeiro turno. Para mim isso é recall do pai dele. E esse recall, conforme a rejeição do Lula aumenta como aumentou, como você tem um recall óbvio que é, basicamente as pessoas só lembram o nome Bolsonaro, tem esse aqui. Mas conforme as pessoas vão se informando, elas não vão querer votar no Flávio. Uhum. E aqui, Minas, como é que você... Pois é, um lugar tão bom, né? Padecendo, né, de alguns males que são complicados. Né? Um lugar ter Cleitinho liderando pesquisa é complicado. Né? Um lugar que sempre formou políticos, vamos dizer, de influência nacional. Você tem um cara como Cleitinho que ele não influencia o Brasil, ele é a influência em si. No sentido de que ele não tem nenhuma opinião, ele vê o que é popular e aí ele defende o que é popular. Portanto, se as pessoas defenderem uma coisa que é pró-Lula, ele vai pró-Lula. Se as pessoas defenderem jogo do Tigrinho, ele vai defender o jogo do Tigrinho. Se as pessoas defenderem que é pra pular num rio cheio de jacaré, ele vai pular no rio cheio de jacaré. E aí, cara, um cara desses não tem condição de liderar nem governar nada. Ele vamos dizer, ele é o oposto do que é um líder. O líder, ele lidera e aponta o caminho, mesmo quando o caminho é difícil. E vocês têm vários desses aqui. Talvez porque uma das características de Minas é um lugar que, vamos dizer, congrega todo o Brasil nela. O norte de Minas é parecido com o Nordeste, região de Juiz de Fora vai ser parecido com o Rio. Tem uma parte que margeia São Paulo, que é São Paulo pra caramba, uma parte parecida com Goiás. Então, Minas tem a cara de todas as regiões, e tanto que não existe rejeição com o mineiro. Por isso que os mineiros ficam tão famosos, né? Então o Nicolas é gigantesco, o Cleitinho também é gigantesco. Só que isso vem com um preço, que é não ter posições firmes sobre nada e tá sempre jogando pra plateia e pra torcida. E eu acho que vocês estão padecendo desse mal aqui. E eu acho que vamos dizer, vocês têm problemas muito concretos aqui no estado. A dívida em Minas cresceu pra caramba. E assim, a gente teve dois mandatos de governo fiscalista, ou supostamente fiscalista com o Zema, e esses problemas não foram resolvidos. Já vocês estão tendo problema com folha de pagamento novamente. Então, eu acho, vamos dizer, o Estado tem muitas responsabilidades e essas responsabilidades estão longe de ser abordadas por qualquer uma das lideranças que estão sendo colocadas aí à prova. Além disso, Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios no Brasil. A gente tem mais de 800 municípios em Minas Gerais. O norte de Minas Gerais é extremamente pobre. A gente tinha que trabalhar a fusão de municípios, a criação de parâmetros que melhorassem a qualidade de vida e gerasse atividade econômica própria. Tem muitos municípios no norte de Minas cuja principal atividade econômica é a administração pública. Ou seja, eles vivem de repasses federais e de empregos oriundos da máquina pública. Isso é muito ruim. Um estado comunista é um estado pujante. E você vê assim, Minas, de 2002 para cá, sempre ocupou mais ou menos 8,1%, 8,2%, 8,3% do PIB. Manteve-se igual. Agora, Minas tem uma potencialidade para subir o percentual. Minas tinha que ser pelo menos 12, 13, 14% do PIB brasileiro. Isso no mínimo, ou seja, no tamanho relativo dele, aumentar 50% do que Minas é. E por que não é? Então, né, há um elemento de frustração em Minas Gerais, de Minas Gerais não se realizar plenamente nunca. Quando que Minas Gerais vai ser um lugar de fato industrializado? Quando que Minas Gerais vai pegar, por exemplo, a região sul e vai transformar ela numa região que consiga pegar, por exemplo, uma área que tem um agro bem interessante, café, por exemplo, e agregar valor ali. São esses elementos que permitem que Minas se realize. Eu não vejo absolutamente nenhuma das lideranças atuais falarem disso. Muito pelo contrário, a gente está vendo coisas ruins serem de Minas Gerais. Você tem o maior líder religioso populista do Brasil, hoje vem daqui, é a da Lagoinha, envolvida no escândalo Banco Master. A liderança política mais barulhenta de redes sociais hoje é o Nicolas, que é daqui de Minas. E que é aquela coisa, ele vai pegar olha o PT, olha o PT hipócrita. Tá bom, legal, você xingou o PT. Agora, e os problemas no próprio campo da direita e os problemas assim caras do seu estado? Ele não entra. Cleitinho, mesma coisa, eu já citei. Então, é complicada a situação mineira. Muito complicado, porque é um estado, eu volto a colocar, incrível, grande potencialidade, mas padecendo de cabeça e liderança. Por fim, eu queria saber como é que você vê o papel da esquerda agora nas eleições, que a gente tem um projeto de continuidade, que o Lula 3 ele não teve tanta aceitação quanto o Lula 1 e 2. Ele é um projeto que ele não deslanchou tanto quanto teve. E eu queria que você avaliasse um pouco do governo e qual que vai ser o papel da esquerda na eleição. O Lula 3 simplesmente não sabia o que estava fazendo, porque a esquerda no Brasil não tem mais horizonte. Não é um problema só da esquerda no Brasil, é um problema do esquema mundial. Né? Tem um autor que é o Mark Fisher, de esquerda, mas eu gosto de ler ele, e o Mark Fisher fala o seguinte: você não consegue imaginar um mundo para além do capitalismo. Logo, não existe nenhum horizonte revolucionário que a esquerda consiga imaginar.
para além do modelo atual. E tem um problema que a esquerda se tornou dominante, hegemônica em termos culturais no Ocidente como um todo, e também, em certa medida, ela é mainstream no Brasil. Então, como você pode ser contra a cultura, como você pode agredir o status quo quando você é parte do status quo? E o governo Lula não conseguiu resolver isso. Muito pelo contrário, é um governo de centro, sendo bem honesto, a gente pode ficar falando, eles são comunistas, eu posso adotar a crítica do Nicolas, os comunistas aí, mas não é, ele é um governo de centro, envolvido em escândalos de corrupção, com uma parte econômica muito claudicante, ruim, com um governo que aumentou a taxação, que está punindo a classe média para supostamente tocar programas sociais, e que perdeu, eu volto a colocar, não existe um horizonte de esquerda nem no Brasil, nem na maior parte das nações da América Latina. E esse é um problema que a esquerda tem que lidar, eles são meus adversários naturais, eu não vou tentar ajudá-los nisso, mas isso se reflete num governo que só tem chance, só tem alguma chance de eleição, porque existe a figura do Lula e o recall da figura do Lula, a memória que as pessoas têm. Tirou a memória efetiva do Lula, o projeto de esquerda no Brasil, acho que não dá 15%. Perfeito. Queria fazer uma perguntinha só para complementar, porque a Missão surgiu agora como partido político, e o MBL já é um movimento mais consolidado, né? Já tem um tempo de história dentro da política brasileira. Queria entender de dois aspectos, pré-eleição e pós-eleição. No pré-eleição, qual que é a estratégia que vocês têm, sendo um partido mais focado e com a criação voltada ao Sudeste, qual que é o projeto para tentar expandir isso nacionalmente e conseguir capilarizar com votos do Centro-Oeste, Norte, Sul, Nordeste, e pós-eleição? Pós-eleição, porque o Missão se coloca como um partido à direita, teoricamente, né, sem querer entrar na esquerda e direita, e coloca até o PL ali dentro do centro, em muitos casos, como um partido centrão. Como é que é para governar, como é que faz para governar nessa governabilidade que tem no Brasil hoje, onde o centrão dita as regras, onde tem que se abrir mão, onde tem que se conceder emendas? Como que o Missão, chegando nessa parte quase que apolítica, eu sei que é um partido político, de um movimento político, mas diferente da política, vai conseguir se inserir nesse contexto extremamente político de cargos, negócios, de trocas que existe entre o Centrão e o governo atual? Esses dois aspectos, pré e pós. Vamos lá, o pré é o trabalho que nós já estamos fazendo. A Missão é um partido muito, muito, muito novo, tem 3 meses e pouco de vida. E a gente está num trabalho agora de criar as lideranças, espalhar as lideranças ao redor do Brasil e crescer sem perder forma. Todo mundo sabe, a maior parte das empresas fecham, e mesmo partidos ou movimentos políticos fecham ou quebram, quando eles crescem. Porque quando você cresce, você perde forma. É que se chegar na adolescência, em vez de você se desenvolver do jeito certo, você fica meio troncho, você adquire problemas psíquicos. A adolescência é um período complicado. Esse é o seu período que a gente passa. O partido está crescendo. Se você cresce, mas você coloca gente ruim pra dentro, se eu, por exemplo, as tentações que aparecem, se eu receber uma proposta, por exemplo, olha, um grupo empresarial quer assumir o diretório de Minas, eles vão te dar 3 deputados. Venha para um dirigente político, viria a tentação. Nós não vamos, vamos dizer, seduzidos pela essa tentação. Então, é um trabalho orgânico. As lideranças que a gente formar, elas têm que refletir a nossa visão de mundo e trabalhar e expandir. E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que está funcionando muito bem. A turnê que eu fiz pelo Nordeste agora foi maravilhosa. Eu encontrei pessoas que pensavam como nós, no sertão do Rio Grande do Norte, no sertão do Ceará. Então, foi determinante pra gente. A nossa visão de mundo existe, ela tá presente, a comunicação nossa chegou, e agora isso tem que se refletir em lideranças. E agora a gente tá plantando as lideranças e treinando. E assim, lidar com gente é sempre a parte mais difícil. As pessoas têm vontades, as pessoas têm vaidades. Nunca será perfeito, mas tende a ser bom porque já está indo bem. No pós, vencendo a eleição presidencial, como eu vou lidar com o Centrão, de maneira muito, muito clara. Primeiro eu vou andar com a agenda que teria me eleito, que é a agenda contra o crime organizado. Primeiro dia de mandato, no dia 5 de janeiro de 2027. Eu vou colocar o Brasil em estado de defesa, eu vou fazer esse estado de defesa ser circunscrito a regiões ocupadas pelo crime organizado, e nós vamos destituir o crime organizado do poder que eles têm lá. Nós vamos prender, vamos colocar na cadeia, prender ou matar todas as lideranças do crime organizado, varrer o Brasil desses caras, alterar as leis penais, as leis de processo penal, de modo a que um criminoso reincidente, a pessoa que te assalta 1, 2, 3 vezes, fique na cadeia por 30, 40, 50 anos. Crimes altamente violentos que infelizmente estão atingindo especialmente mulheres no Brasil. A gente está vendo aumento no número do caso de estupros e crimes dessa natureza com a maior pena possível. Com base nisso, a gente vai repactuar o Brasil. O Brasil não se sente pactuado ou parte da mesma comunidade, porque ele sente assim, me cobra um imposto alto, aí vem um sujeito, rouba meu celular na rua, e esse sujeito vai ser solto por um juiz que recebe um super salário. Pô, não vale a pena morar nessa bagaça. O primeiro presidente que fizer isso, ele vai repactuar o Brasil, ele vai ter a popularidade alta, e aí ele vai poder sentar na mesa com o Centrão, que hoje tá recebendo emenda e tá roubando emenda. Vamos ser honestos, o Centrão
é um clube de roubadores, de ladrões de emenda. A gente vai sentar com esse clube de ladrões de emenda, vou chamar o STF e vamos repactuar as coisas. Com um presidente que tem moral, um presidente que não está envolvido em escândalo de corrupção e que está cuidando da segurança das pessoas. Com base nisso, coloca o STF na posição que ele tem que ter, que é cuidar da Constituição, e fazer o Centrão atuar em nome daquilo que precisa, que é andar com o orçamento, mudar a legislação penal e, mais pra frente, uma reforma administrativa. Para resolver a questão deles, que todo presidente tem que andar e tem que endereçar essa questão, nós temos que imaginar o seguinte: hoje o Centrão só pensa em emenda. Hoje, um deputado federal, a função social dele é administrar emenda na região dele. E ele rouba um pedaço disso. Já que a vida dele é só emenda, veja, eu não teria problema nenhum em estabelecer critérios, por exemplo, se na votação do orçamento diminuir o espaço obrigatório e aumentar o espaço discricionário para a gente investir. E investir significa a gente criar infraestrutura lá em Juiz de Fora para que um desabamento não mate tanta gente, ou fazer estrada para que a gente consiga escoar a produção. Se a gente aumenta o espaço discricionário, nesse pequeno espaço discricionário eu aumento o espaço para emenda para o cara do Centrão. Não tem problema. A cada R$100 que eles abrem de orçamento para investimento, eu dou R$15 para o Congresso administrar. Só que eu vou avisar para o Congresso, eu vou meter uma fiscalização duríssima. Roubou R$1 é cana. A gente coloca isso em lei. Eu tenho certeza que eles vão querer pactuar. Porque eles já não sabem mais o que é um ser parlamentar. Hoje o parlamentar só quer administrar emenda. Então tudo bem. Administra emenda, me dá espaço de orçamento para eu investir e não rouba. Para mim é um pacto muito claro. Cumpriu todo mundo sua parte, ele se reelege, ele torna o Brasil viável para a gente poder investir e eu governo. Queria só que você explicasse a questão do estado de defesa um pouco melhor. O que você faria, como é que você via esse dispositivo, o que colocaria em prática? O estado de defesa ele é previsto na Constituição. Ele é previsto para momentos em que a autoridade e a integridade do território brasileiro, de alguma maneira, ela é violada por um inimigo. Nós entendemos que as organizações criminosas, que a gente chama de facção, na gringa, nos Estados Unidos chamam de cartel, eles são entidades políticas anômalas. O que é uma entidade política anômala? É uma entidade política que não é constituída, não é reconhecida pela Constituição e que ocupa de maneira ilegítima o nosso território. Ele é como se fosse um invasor externo. Ele tem a própria lei, ele tem os próprios tribunais, ele nega a existência do Estado brasileiro e ele mata brasileiros, ele comete crime de toda sorte. Logo, por ser uma entidade anômala, que não é que ele está, assim, controlando 100 mil brasileiros. Em Betim tem favelas, uma parte importante das favelas de Betim estão tomadas pelo crime organizado. Eu tive em Araguari, o PCC já tinha tomado Araguari, ou uma parte importante da cidade. Veja, não são 100 mil, 200 mil, são 23 milhões de brasileiros que estão sob o jugo do crime organizado. O Estado de Defesa permite ao Estado brasileiro atuar nas áreas que estão tomadas por esses caras, poder entrar sem mandado nas casas em operações para retirar os criminosos que se escondem nas casas das pessoas e eliminar o controle político e territorial que o crime organizado tem nessas áreas. É um dispositivo que permite que o Estado haja de maneira veloz para que ele recupere os territórios e aí a gente cuide de políticas sociais que ensinam aquelas 23 milhões de pessoas que vivem sob o jugo do crime organizado, eu estou falando de gente que vive em favela, na economia formal. E aí a gente vai poder pensar como desfavelizar, como urbanizar aquele bairro, como integrar economicamente. A integração do bairro à cidade tem um adversário no meio, que é o faccionado, que é o cartel, que é o crime. E isso a gente sempre imagina muito o Rio de Janeiro. Ah, o Rio é o caso mais emblemático. Sim, mas não é o Rio hoje. Hoje o Nordeste é o principal foco disso. Ceará está em uma situação desesperadora. Desesperadora. E há pouca vontade política nisso. Portanto, o Poder Central tem que ter um meio de ação e o Estado de Defesa entrega ao Presidente da República esse meio de ação para 6 meses, 7 meses, ele, nestas áreas circunscritas ali, as áreas que hoje estão dominadas pelo crime organizado, ele possa agir e resolver esse problema, que é um problema muito grave. Seria a primeira ação que você faria? Primeira ação. Até porque as pessoas não aguentam mais, eu tô falando de uma ação libertadora. A gente naturalizou que o favelado no Brasil é um cidadão de segunda categoria. E que ele pode viver comandado pelo crime organizado, que o crime determina qual é a propriedade dele ou não, até porque a gente não deu título de propriedade pra pessoa que mora na favela. Portanto, ele não é o dono da casa dele. A casa de uma pessoa que mora numa comunidade, uma favela, ela é um arranjo, do ponto de vista jurídico, impossível. Porque se o Estado não reconhece, quem reconhece? Quem tem força. Quem tem força é o crime. Então, se o crime manda ali, o crime determina quem tem ou não tem uma casa. Então, tem muitos casos. No Ceará, assim, isso aconteceu de monte. Não, sai daqui, vai pra lá, vou precisar disso aqui, você se vira. Então, isso é assustador. Então, o Estado aceitar que essa pessoa é um cidadão de segunda categoria é o Estado aceitar, no fundo, que você vive num país de castas. E eu não acredito nisso. A gente tem que retomar o território nosso. Não, perfeito. Eu ia perguntar também sobre o Estado de Defesa, uma boa, mas aproveitando para finalizar também, omissão com um partido político, eleitoralmente falando, ele pretende fazer coligações políticas, é um partido que vai se candidatar sempre
sozinho, somente candidatos próprios, vai se coligar, montar chapa com outros partidos? Tem alguma restrição com algum campo político ou nenhum campo político vai compor comissão? Como é que vai ficar eleitoralmente o partido assim? O partido ele tem vocação majoritária. E no Brasil, o que é ter vocação majoritária? É entender que você tem um projeto, você obedece ao seu projeto, e o seu projeto ele tem que se impor perante os outros projetos. Esse é o jogo dentro de uma democracia. Se você quer ser um projeto majoritário, portanto, você não pode aceitar que você é subalterno a outros projetos. Então nós nunca ficaremos compondo, vou ficar compondo aqui regionalmente, porque aí vira mais um, aquela sopa de letrinha que aparece na propaganda da TV, sabe? Tipo, coligação, PT, blá, 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 blá. Cara, nós não estamos aqui para isso. Eu aceito os outros se juntarem a nós nos projetos em que a gente comanda a chapa e poderia fazer composições dentro do nosso projeto. E posso aceitar sugestões que não sejam conflitantes com o nosso projeto em termos de programa, para que a gente monte um programa para administrar um determinado município. É assim que funciona a democracia no Japão, em vários outros países. No Japão é obrigatório você fazer a composição, inclusive com ministérios e secretarias, para os partidos que compõem um governo. Eu acredito nisso, faz parte do jogo. O que eu não acredito é, cooptação com grana, e no nosso partido, o Conselho de Ética, a chibata vai cantar, porque a gente sabe que esse tipo de cooptação acontece. E 2, eu não acredito que líderes regionais, seja um diretório estadual ou municipal, que vai ficar, e vou usar o termo que todo mundo usa, vendendo a legenda para um projeto A, B ou C, bota uma graninha no bolso, participa da eleição, pega um carguinho e o jogo segue. A gente não entrou nesse jogo para isso. Se vocês verem, por isso que a imprensa tem um papel fundamental, tem que descer a porrada na gente. Renan, olha lá, o diretório aqui em Minas de Uberaba tá fazendo isso. Vou destituir porrada na gente. Porque a gente não pode deixar o partido se tornar isso. Então, é um jogo. Eu aceito montar, dentro do nosso projeto, coligações. O que eu não aceito é o partido ser essa moeda de troca, como os outros são, infelizmente.